Setembro não é só amarelo. Este também é um mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. E hoje, no dia 21 de setembro, é o dia que a Organização Mundial de Saúde escolheu para ser o Dia Mundial do Alzheimer. Eu sou Vinícius Faria, sou médico psiquiatra e especialista em psiquiatria do idoso, a psicogeriatria. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a doença de Alzheimer e quais são os primeiros sinais. Bem, a doença de Alzheimer já é bastante conhecida, principalmente por ser a principal causa de demência. Cerca de 1,5 milhão de pessoas no Brasil sofrem de doença de Alzheimer e esse número é de aproximadamente 5% dentre todas as pessoas com 65 anos de idade. Entre aqueles com 90 anos ou mais, até 50% das pessoas podem ter doença de Alzheimer. E afinal de contas, o que é essa doença? Bem, a doença de Alzheimer ela leva a uma morte precoce dos neurônios do cérebro. São substâncias que se acumulam dentro e fora dessas células e acabam levando à perda de função e, consequentemente, à morte delas. Isso leva a alterações no funcionamento do cérebro e, consequentemente, no nosso jeito de raciocinar, de pensar, de usar a nossa memória, mas também no nosso comportamento. Então, geralmente as pessoas já associam a doença de Alzheimer à perda de memória. E de fato está certo, porque uma das principais coisas que acontecem logo no comecinho do Alzheimer é a perda de memória, principalmente das memórias mais recentes. Então vou dar alguns exemplos para vocês do que pode acontecer nas fases iniciais do Alzheimer. É muito comum a pessoa começar a ficar repetitiva, então falar a mesma coisa várias vezes e se esquecer que já falou sobre aquilo, que já deu aquele recado, que já conversou sobre aquele assunto. A pessoa também pode se esquecer de que já fez determinadas coisas, como por exemplo, se já tomou café da manhã, se já almoçou e querer repetir esses atos. A perda de objetos, por esquecimento, também se torna bastante frequente. Não achar onde deixou a chave do carro, onde guardou, por exemplo, a carteira, pode acontecer nas fases iniciais do Alzheimer. Mas é importante a gente lembrar que não só a memória é comprometida mesmo nas fases iniciais da doença. Outras funções cognitivas, por exemplo, como orientação ou linguagem, também podem acontecer. Então a pessoa pode se perder, por exemplo, em lugares conhecidos e também ter dificuldade na fala, por exemplo, para nomear objetos ou pessoas. O comportamento também pode ficar alterado nas fases iniciais do Alzheimer. Não é raro se confundir uma coisa que se chama apatia, que é uma perda de interesse nas coisas, a pessoa fica indiferente às situações, tende a ficar mais quietinha no canto dela, com depressão. Então esse é um importante diagnóstico diferencial a se fazer, pois muitas das vezes faz o diagnóstico de depressão, tenta se tratar isso e não melhora, e pode-se estar por trás disso uma doença de Alzheimer que não está sendo verificada e não está sendo tratada. Então é muito importante que em casos de suspeita, se a pessoa está tendo alguma dificuldade cognitiva, como por exemplo na memória ou alteração do comportamento, que se busque um médico especializado para poder fazer o diagnóstico diferencial e eventual tratamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se acharem que ele pode ser útil para outras pessoas, por favor, compartilhem. E eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima!